Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Com este vídeo, iniciamos uma série com 5 vídeos acerca das virtudes cardeais, das quais teceremos algumas considerações explicativas. Fundo musical para este vídeo, especificamente, do filme O Mistério da Asa Carmesim dos Flamingos, que, no caso, executado pelo violoncelista texano Cremain Brooker, a magnífica música Arrival of the Birds, que vem ao brasileiro como A Chegada dos Pássaros. Nós, os espíritas, havemos sempre nos lembrar acerca do raciocínio da fé. Entretanto, caríssimos meus, caríssimas minhas, seja tal raciocínio estribado numa razão que se contenha os amorosos olhos da caridade. Ao tema, portanto, as virtudes cardeais são 4. A temperança, a justiça, a fortaleza e a prudência, as quais, uma a uma, falaremos com o propósito de entendê-las, compreendê-las e, principalmente, colocá-las em prática, para que, através desta compreensão, nos habilitemos à prática das virtudes teologais. Tal sejam a fé, a esperança e o amor, que trataremos na sequência destes 5 vídeos. Em resumo, as virtudes cardeais são as principais regras de conduta comportamental para que nós outros, os humanos encarnados e desencarnados, nos relacionemos social e familiarmente, com vistas ao bem-estar geral. Haja vista que, para cumprirmos o decreto crístico preconizado em João capítulo 13, versículo 34, aspas, amai-vos uns aos outros como vos amo, fecha aspas, necessário que nos relacionemos social e familiarmente. Pois, amor sem relacionamento humano é amor virtual. Inócuo, portanto. Conheçamos as palavras em sua etimologia e definições vernaculares. Assim, as virtudes cardeais. Em primeiro, conheçamos a palavra cardeal ou cardinal. É a palavra que tem sua etimologia radicada no latim, em cardos, cardines, que vão ao brasileiro, traduzindo-se por cardeal. No caso em reflexão, é simplesmente o ponto principal, o eixo em torno do qual se gira algo em dependência daquele eixo. Vernacularmente, a palavra cardeal é adjetivo, que pretende significar principal, fundamental, referencial, orientador ou norteador. Há outras palavras que dela necessitem. Em segundo, por ser um pouco mais complicada, a palavra virtude. Palavra que tem a sua etimologia também no latim, em virtus, pretendendo significar originariamente o vigor masculino em combate. E, vernacularmente, é substantivo feminino, que significa boa conduta, o que está em conformidade com o correto, o aceitável ou o esperado, segundo a moral, a ética ou a uma religião. Mas podemos compreender virtude de maneira um pouco mais abrangente, onde seja uma qualidade moral particular, uma capacidade exclusivamente do reino hominal, que é portador do livre-arbítrio, prerrogativa ausente no reino animal, já que são regidos apenas pelo instinto e tutelados pelo plano espiritual. Virtude é uma disposição estável de praticar o bem. Revela mais do que uma simples característica ou uma aptidão para uma determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Portanto, são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem. Quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Para a filosofia, no platonismo, no epicurismo e no estoicismo, nós temos
Ao platonismo, também no epicurismo, assim como no estoicismo, a virtude designa um conjunto de características que contribuem para que o indivíduo tenha uma vida boa. Vejamos para o filósofo Aristóteles, que nos leciona que a virtude deve ser adquirida pela prática e não pelo mero conhecimento. Assim sendo, não é mera literatura especulativa, e sim atitude proativa. Ou como algo natural que cada ser humano possui, sendo esta a razão pela qual se faz necessária a sua prática constante como um hábito. Logo, a prática da virtude inclina a pessoa para o bem, que é a busca pela felicidade. Para a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, com arrimo na teologia hebraico-cristã, notadamente no Livro da Sabedoria, Livro de Salomão, no versículo 7 do capítulo 8, onde, abre aspas, e se alguém ama a justiça, saiba que as virtudes são frutos da sabedoria. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são os bens mais úteis na vida. Fecha aspas. Portanto, existem assim 4 virtudes cardinais ou cardeais que polarizam todas as outras virtudes humanas. O conceito teológico destas 4 virtudes fora inicialmente derivado do esquema de Platão e adaptado por alguns pais da Igreja, os patrísticos, tais como Santo Ambrósio de Milão, que fora um alemão bispo na Itália, Santo Agostinho, um africano bispo em Hipona, contemporâneos do século IV, e mais tarde, no século XIII, pelo estudioso aristotélico, o clérigo dominicano Santo Tomás de Aquino. Portanto, nos termos da doutrina católica apostólica romana, as virtudes cardeais definem-se do seguinte modo, abre aspas, são perfeições habituais e estáveis da inteligência, da vontade humana, que regulam os nossos atos, ordenam nossas paixões e guiam nossa conduta segundo a razão e a fé. Adquiridas e reforçadas por atos moralmente bons e repetidos, são purificadas e elevadas pela graça divina. Fecha aspas. Sigamos agora as minhas considerações em reflexão. Um gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino. Dos pontos de vista objetivos e subjetivos. Do ponto de vista subjetivo, imprescinde que a razão nominal conheça o bem como tal e o proponha à própria vontade como regra de sua atividade. E eis aí a prudência. O que esta própria vontade realize, tal ordem da razão, objetivamente, por atos exteriores concernentes aos homens em relacionamento entre si. Eis aí a objetividade da justiça. Ou dominando a si próprio, nos obstáculos originários das paixões humanas. Eis aí, portanto, a temperança. Temperança que, como tal, é a moderadora do desejo e do gozo dos bens sensíveis, utilizando o homem para tanto da fortaleza, que é o arrimo da vontade no dever, pois é dominante do temor produzido pelas dificuldades e pelos perigos. Do ponto de vista objetivo, as faculdades geradores da realização do bem moral imprescindem do fortalecimento pelas virtudes. E essas faculdades são a razão, aperfeiçoada pela prudência, a vontade, aperfeiçoada pela justiça, e a sensibilidade, cujo apetite concupiscível ou desejo deve se aperfeiçoar pela temperança. Sendo o apetite irascível ou temor, aperfeiçoado pela fortaleza em exatos termos de Santo Tomás de Aquino. Creiamos, uma virtude só é justa e perfeita ao conseguir em todas as ocasiões o que se pretende por bem honesto. Seja realizado de maneira constante e firme. Ora,
Cada virtude só preenche esta condição à medida que implica justamente consigo o exercício das outras virtudes com o único e exclusivo escopo de dar alicerces e fundamentos para a prática das virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Ao fim destas explicações vestibulares, nos próximos vídeos falaremos acerca das virtudes cardeais, uma a uma. Gloriemos agora ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai, louvado seja.